O que muda da academia para sua casa é literalmente um ambiente. O que seria um agachamento com barra, eu tô fazendo ali com um cabo de vassoura. Esse aí também dá para queimar bastante caloria. A gente ligava a câmera e era várias pessoas fazendo com utensílios domésticos, vidro de água sanitária, cabo de vassoura. Todos esses exercícios que você tá mostrando aqui, Naila, eu já fiz na academia, O exercício físico em casa, ele tem que ser democrático, né? Ele precisa estar na sua rotina para facilitar que você faça. Tem muito vídeo, tem muito aplicativo. São indicados, não são? Quais são os cuidados? Como que a gente se encontra no meio de tudo isso? Ah, mas eu não tenho tempo. Será que não tem tempo? Na realidade, não. Ele não se programou, não colocou aquilo na agenda e não estabeleceu como prioridade. A gente não para de se mover porque envelhece. A gente envelhece porque para de se mover. A atividade física em casa muitas vezes é assim. A gente até tenta. Puxa o sofá para o canto da sala, coloca uma roupa confortável, dá o play no vídeo do YouTube, mas depois de alguns dias vem aquele pensamento. Acho que isso não é para mim. A pessoa até investe, né? Compra colchonete, corda, pezinho, mas logo tudo fica esquecido no canto do quarto. A verdade, gente, é que a gente sabe que precisa se mexer. Pelo corpo, pela mente, pela saúde. Mas entre saber e fazer, tem um mundo de obstáculos. Falta tempo, falta motivação, falta orientação. Mas calma, a gente tá aqui para te ajudar. No De Bem Com Você de hoje, você vai ver que dá sim para se cuidar de um jeito mais leve e prático, sem precisar sair de casa, sem equipamento caro, sem complicação. Vamos falar sobre como encaixar o movimento na rotina e mais do que isso, como tornar esse hábito parte da sua vida. Eu sou a Nicele Fonseca, vem comigo conhecer os convidados desta edição. Dr. Henrique Baldanusa, médico, ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do joelho do Hospital Universitário de Ciências Médicas de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Nicele, Isabela, Renata, Naila. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente falar de um tema que não se desatualiza, que é movimentar, né, o corpo pede movimento. Então vamos lá, ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho disso para quem está em casa nos ouvindo. Vamos lá, doutor, tô animada, gente. Tá aqui com a gente também a Renata Borja, psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental e primeira e única brasileira certificada em terapia metacognitiva. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês aqui hoje. Eu acho que a gente tem muita coisa para contribuir, porque as pessoas pensam muito e não fazem muito aquilo que elas pensam, programam muitas vezes e acabam não conseguindo colocar aquilo em prática. Então eu acho que a gente precisa ajudar as pessoas a darem conta de ir um pouquinho mais para ação, né? Já tô vendo que vai sair dica boa daqui, viu, gente? Tá aqui também a Naila Nogueira, que é profissional de educação física, personal trainer e professora de aulas coletivas na Bodytech. Atua com foco em mobilidade, controle corporal e fortalecimento. Seja muito bem-vinda, né? Obrigada, Nicele. É um prazer estar aqui. Acho que eu tenho muito para contribuir. Eu sou uma pessoa apaixonada por atividade física, seja ela qual for, aonde for. E assim, eu acredito que a atividade física, a melhor que existe é a que funciona para você. Então, Perfeita. se você consegue fazer em casa, faça em casa, sabe? Eu acho incrível. O importante é que a gente se movimente. É isso aí, ó. A Naila já chegou motivando a gente aqui, né? E claro, né, gente? Isabela Hoffman, sempre aqui no De Bem Com Você. E a Isa? A Isa já compartilhou aqui em alguns momentos que, principalmente na pandemia, né, Isa? Foi. Fez atividade física em casa, né? Como é que foi? Foi uma experiência maravilhosa, porque na pandemia, confinado, não tinha como sair, as academias fechando, e eu senti aquela necessidade do corpo realmente estar em movimento. E procurei um grupo, que teve vários grupos, né, de WhatsApp, e aí a gente começou a fazer em grupo, sabe? Então, assim, não era uma aula 100% sozinha. A gente ligava a câmera e era várias pessoas fazendo com utensílios domésticos, era vidro de água sanitária, cabo de vassoura, e foi ótimo, foi o que me ajudou a passar esse período. Acho que a gente tem que reinventar também, né? E é interessante que muita gente começou a se exercitar em casa na pandemia, mas isso se estendeu, assim, Virou tem hábito, gente que né? faz isso até hoje, assim. Vocês percebem essa prática, o pessoal, no consultório, os seus alunos também, né, Renata? E os seus pacientes, assim, vocês percebem esse movimento da galera se exercitando em casa? Sim, eu costumo dizer que é fazer o melhor com o melhor que você tem, né? E exercitar-se em casa, no caso da Isabela, às vezes é o primeiro passo para você deixar o sedentarismo, né? Começar uma atividade
dentro ali de um ambiente seguro, né, favorável, mas eu acho que realmente é importante, é uma oportunidade de começar, né? Eu costumo falar com os meus pacientes o seguinte: eu negocio tudo com eles, só não negocio atividade física. Atividade física para mim não é negociável. Por que que não é negociável? Porque aquilo é que vai ajudá-los a sair da depressão, a resolver a ansiedade. Então isso vai ajudar em várias outras coisas. Então até mesmo as pessoas que querem emagrecer, por exemplo, eu, antes de falar em qualquer outra coisa relacionada à alimentação, vamos pela atividade física primeiro, porque o humor vai melhorar, ela vai melhorar, vai ficar mais fácil, vai ficar mais tranquilo dela começar a fazer um outro movimento de outro hábito que ela precisa mudar também. Mas, Renata, eu fico pensando uma coisa, assim, a gente sabe que a gente precisa fazer atividade física, né? Isso é tão falado, é tão importante, mas até o que eu trouxe aqui no início um pouquinho, né? A gente sabe e muitas vezes não faz, assim, por que isso acontece? São obstáculos, né? Assim, o que impede a gente, muitas vezes, de dar esse passo? Vou colocar algumas coisas que acontecem comigo dentro do consultório que eu vejo com os meus pacientes, né? Eles colocam, eu não tenho vontade, é uma coisa. Isso eu vou falar depois, mais tarde. Porque acho que a gente tem algumas questões aqui. Outra coisa que eles costumam falar comigo é assim: ah, mas eu não tenho tempo. Será que não tem tempo? Né? Na realidade, não. Ele não se programou, não colocou aquilo na agenda e não estabeleceu como prioridade, porque ele tem tempo para outras coisas. Como é que ele não tem tempo para fazer uma atividade física? Eu faço uma em casa às 5h40 da manhã, segunda, quarta e sexta. Porque 7 horas eu tenho que estar top para atender meus pacientes. Ô, Renata, e tem um ponto que é o hábito, né? Para a gente criar um hábito, leva aí, estudos diferem nisso, mas em torno de 2 a 3 meses, fazendo constantemente aquela mesma atividade. Após criar o hábito, essa atividade entra na rotina de modo mais fluido, mais tranquilo, mas até esse hábito ser criado, ser persistente ali, né, no dia a dia, isso leva a uma necessidade de, né, persistir mesmo, né? E a gente tem uma resistência muito grande à mudança, né? Porque a rotina, ela é confortável pra gente. Então, se você tá numa situação de sedentarismo, seu corpo também não vai querer sair disso. Você vai ter que vencer essa resistência dia após dia, até você conseguir, de fato, desenvolver aí a vontade esse não vai hábito. ter mesmo, não. No começo a gente vai sem vontade. Até quando você desenvolve um hábito, tem dias que você tá cansado, você tá estressado, você não quer ir, mas você já desenvolveu o hábito. Então fica mais fácil, porque você vai pela força do hábito. Segue até a linha de alimentação, né? Se a gente for seguir o impulso ali, a gente vai comer só o que a gente gosta. Né? Nós somos adultos, né? Não dá mais para fazer só o que quer. A vida adulta precisa ter uma determinação, uma persistência para você cumprir coisas necessárias, né? Porque querendo ou não, né? Nós somos adultos. Uai, gente! Já? Tão rápido? Chegou cedo hoje. Eu amo as carinhas assustadas. Gente, esse é o nosso quadro, Desafio do Minuto. O que acontece? Aqui dentro do envelope que vai chegar, chegou, tem um desafio, tem um mito, né? E um de vocês vai ter 1 minuto para contar pra gente por que isso daqui é um mito. O primeiro desafio é da Naila, ela já tá ali. É seu, Naila. Seguinte, lê pra gente. Treinar em casa não dá resultado. Por que treinar em casa dá resultado e quem acredita que não está um pouquinho enganado? Porque o seu corpo simplesmente não sabe aonde você está treinando. Ele não tem essa percepção. Então você pode treinar em casa, na rua, na academia. O que importa para o seu corpo é o estímulo que você está dando para ele. Então se esse estímulo está acontecendo em casa, ou na rua, ou na academia, para o seu corpo não faz diferença. Então, eu até brinquei com uma aluna esses dias que ela falou, porque essa semana eu estava mais cansada e tive que abaixar o peso. Falei, mas esse julgamento não é do seu corpo, é seu. O seu corpo não sabe que semana passada você estava com uma carga maior e agora está falando assim, nossa, semana passada me pediu para fazer mais, essa semana já abaixou. Isso não existe. Então, isso é uma coisa que a nossa mente coloca justamente para te sabotar. E aí é mais uma desculpa que você usa, eu só posso começar em casa, mas em casa não vai dar resultado, então não vou começar. Então é só uma desculpa para quem
ainda está postergando essa decisão. Olha, maravilhosa. muito bem. E olha que interessante, né, Naila? A gente publicou essa enquete no Instagram da TV Horizonte e eu vou ter que exaltar aqui o público porque eles estão certíssimos agora, tá? Os nossos seguidores, 77% disse que sim, que dá para ter resultado em casa. Tem uma pergunta aqui que a gente recebeu também no Instagram. Adivinha de quem, Isa? Te dou uma chance. De quem que é essa pergunta? SF Donatos. Padre Samuel Fidelis sempre manda pergunta aqui para o Divido com você. Ó a pergunta dele. É possível com exercícios em casa ter bons resultados? Isso com foco sobretudo na poupança muscular. Ele também assistiu o nosso programa sobre sarcopenia aqui, ó. Foi muito bom. É possível? Sim. Ganhar Tudo massa é muscular? possível. Tudo é possível, como eu disse. O que você precisa é provavelmente de um plano bem bolado. Assim como você vai para academia e tem uma programação que você vai seguir, em casa você vai seguir da mesma forma. O que muda da academia para sua casa é literalmente um ambiente. Sim, entendi. Né? E o formato do treino, provavelmente, porque você vai ter que mudar algumas coisas. Mas fora isso, a gente segue a mesma linha. É buscar um profissional para fazer esse treino, né, Focado Nick? Igual quando eu fiz. Quando você tem um objetivo específico, isso vale para qualquer coisa na vida. Você precisa de alguém para te direcionar, alguém que te dê um plano para seguir aquilo. Se você só quer começar, você pode começar a ir desenvolvendo esse hábito. Mas a partir desse momento que você tem um objetivo mais específico, você começa a precisar de mais ferramentas. E isso quem vai te ajudar mais vai ser um profissional. Uma coisa que é importante, né, no ganho e ter resultado, eu acho que é importante a gente conceituar atividade física e exercício físico. Né? Nem todo exercício físico é atividade física, mas a atividade física pode ser um exercício físico. O que eu quero dizer? Atividade é aquilo que a gente faz no dia a dia. Né? Carregar um peso dentro de casa, fazer uma faxina, organizar a casa, isso é uma atividade física. Agora, o exercício físico, como a Naila disse, ele precisa ser organizado, controlado, com um plano bem estabelecido, com um objetivo, meta, tempo, né? Então, se a gente tem o objetivo de ganhar massa muscular, perder peso ou só iniciar a movimentação com atividade, com exercício em casa, você precisa estar acompanhado de um profissional, mas com um plano bem organizado para que seja assim um exercício e não só uma atividade rotineira do dia a dia, né? Agora, é muito importante sim fazer atividade física. E se a gente entrar na pauta do sedentarismo, né, por exemplo, vamos falar real assim, quais são os riscos do sedentarismo para a nossa vida? O sedentarismo, ele está ligado a risco cardiovascular, né, pressão alta, hipertensão, diabetes, fraturas, né? O sedentarismo ele provoca uma má compactação óssea. Então, puxando a sardinha aí para o lado da ortopedia, o idoso ou mesmo o adulto ali mais maduro, seus 50, 60 anos, sem uma boa atividade, um exercício físico que cause essa compactação óssea intencionalmente, ele está afadado a um risco maior de fratura, né? Riscos de depressão, o próprio exercício físico está relacionado à liberação hormonal, serotonina, dopamina, endorfina. Então, a serotonina baixa está ligada diretamente a um risco maior de depressão. Então, os benefícios são vários, né? E o sedentarismo está exatamente na maré contrária ao exercício físico, né? Eu gosto do que a Renata falou, né, sobre ser inegociável, porque eu falo a mesma coisa. Se você quer viver muito e bem, com qualidade de vida, o exercício físico não é uma opção. Sim. É obrigatório. Você vai ter que fazer. Qualquer um. Escolhe um que você gosta. Você precisa se movimentar. A partir do momento que você tem um objetivo mais específico, talvez a gente precise ajustar isso para você fazer algo que você não gosta, né? A musculação, ela é a rainha do pessoal, não gosta da musculação. E essa conta, né, Renata, ela vai chegar. Se você pratica exercício físico desde adolescência, jovem, o benefício é maior. Mas se não fez isso lá na vida adulta, sendo idoso, essa conta ela vai estar um pouquinho maior e vai precisar ser paga. Você vai precisar ter um ganho muscular para ter uma qualidade de vida, uma liberdade na sua vida, né? Sabe o que acontece? Tem uma coisa muito importante que muito pouca gente sabe. Que a inação, a falta de ação, ela gera um excesso de pensamento, um excesso de preocupação e de ruminação. Então, você não foi fazer a sua atividade física de hoje. Ela sai da sua cabeça? Não. Se você sabe que você precisa fazer, você vai ficar lá assim. Eu tinha que ter feito.
Ai, mas eu tinha que ter feito. Por que eu não fiz? Ai, eu vou ter que fazer tal hora. Ah, mas não vai dar. Ah, não sei o que lá. Isso daqui tá gerando não sei o quê. Angústia. Não era mais fácil você fazer? Você não ia perder menos tempo? Né? Você não ia perder menos tempo? Então eu costumo falar assim, você vai perder muito menos tempo se você fizer atividade física. E o sentimento de gratificação quando você termina é muito bom, Claro. justamente por isso. A dopamina, né? Claro. Você deu check ali, realizou um compromisso do seu dia. Então aquilo ali gera um sentimento de recompensa e te facilita cumprir no próximo dia. Exatamente. Perfeito. Tem uma coisa que eu costumo comentar. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu na época fazia 4 vezes na semana, mais ou menos, atividade física. Eu aumentei para todos os dias. Aí uma amiga uma vez falou assim comigo, mas como é que você vai dar conta? Você vai continuar atendendo seus pacientes, você vai poder, vai ter que fazer o mestrado, e como é que você vai dar conta? Eu falei com ela, se eu não fizer todos os dias, eu não vou dar conta. Exatamente. É o contrário. Sobre então, o que acontece? O meu foco, quando eu faço atividade física, meu foco, minha atenção, minha concentração, minha memória, o meu sono, tudo isso está sendo impactado. Se eu não faço isso, eu vou ter um problema em todas essas áreas. Como é que eu vou continuar a minha vida com essas áreas com problema? Então, se eu pego e faço uma atividade física, era o que acontecia comigo. Às vezes, o dia que eu não fazia a atividade física, Nikele, o que acontecia? O meu rendimento era muito menor. Então, por exemplo, uma coisa que eu fazia em 2 horas, num dia que eu fazia atividade física, num dia que eu não fazia, eu levava 6. Uai, eu economizei 3 horas do meu dia fazendo atividade física. Essa determinação no exercício físico, na atividade física, no esporte, ela transborda para as outras áreas, né? A Renata disse, no momento do meu mestrado, uma fase atribulada, tempo curto, que era necessário uma dedicação ali todos os dias, você estando bem alinhado e cumprindo o exercício físico, isso acaba levando dedicação para as outras coisas. Porque a sua rotina está organizada, o seu tempo, querendo ou não, ele está contado. Você fica mais produtivo. Não só pelos benefícios físicos, né? Mas a questão da ruminação que você falou. Nesses períodos onde o trabalho aperta, a pessoa entra num projeto novo, geralmente o exercício físico é o primeiro a sair, mas ele era a base para te sustentar, porque o seu corpo é o veículo que você usa para viver toda a sua vida. Então, se você não coloca ele em primeiro lugar, todo o resto começa a descambar e você sabe que você está cometendo esse erro. Isso fica no fundo da sua cabeça. Que vários CEOs de empresas grandes têm tido uma adesão a esportes de alto rendimento, Ironman, maratonas. E isso a gente pode transpor aqui para a atividade em casa. Essas pessoas que fazem isso, a maioria das vezes elas fazem treinamento em casa. Né? Uma bicicleta indoor, um treino funcional em casa, num ambiente, não precisa ser o mais preparado, mas ele precisa ter constância e treinamento diário, porque o objetivo é muito grande no final. Então pega uma pessoa muito atarefada, muita atividade, né, necessário ali no dia a dia, mas a atividade física, o exercício está ao lado com um objetivo grande. Né? E aí, assim, né, pensando até, trazendo para a pauta de hoje, atividade física em casa, então, né? O que a gente tem de possibilidade, assim? O que a gente pode fazer em casa, pensando em exercício? Posso colocar uma coisa aqui? Pode. Meu avô viveu 100 anos. E meu avô fazia diariamente uma caminhada, mas diariamente. Aí, aos 92, ele teve um infarto. Aí, as minhas tias proibiram ele de sair na rua. Ele ficava em volta da mesa da sala. Caminhando, né? Aí, de vez em quando, meu irmão, outro dia, chegou lá em casa, eu estava em volta da mesa da sala. E falou, você tá igual vovô? Eu falei, tá chovendo. Tá chovendo. Isso volta né? naquilo que a gente falou no início. O corpo pede movimento, né? Então, é o melhor com que você tem ali na hora. Então, fazer um agachamento, uma caminhada na sala de 20 metros, uma flexão, um abdominal, um apoio no sofá, né, Naila? Sim. Tudo isso vai elevar um pouquinho a frequência cardíaca, vai dar uma liberação de endorfina, vai te estimular a manter o movimento ou, pelo menos, ir aumentando a intensidade e em seguida... Com o tempo. Né, eu acho que ajuda a pessoa a criar hábito. Eu tô morrendo de rir, porque isso, criação eu cheguei hoje e tô assim... Gente, ontem eu já não fiz. Hoje eu tô sofrendo até hoje. De ontem. E aí, na hora que você falou, eu falei, nossa, sou eu. Angústia acumulada.
E aqui eu conheci 2 pessoas essa semana. Ontem eu conheci uma mulher de 90 anos, que eu fiquei assim, eu não consegui acreditar, eu nunca vi uma pessoa... Empresta RG, né? Não, eu falei com ela, aí ela falou assim, mas eu não abro mão da minha atividade física do dia, inclusive eu estou de férias, mas eu já estou sentindo falta. Amor, a senhora, né, uma senhora elegante, assim, mas com um corpo bonito, eu fiquei assim, sabe, eu não consegui nem parar de olhar para a moça. Paralisada. Eu fiquei assim, eu falei, gente, eu quero ser isso, ó, isso que eu quero, sabe? Você tá falando isso, eu fui para Atlanta esse ano para fazer aula de balé, porque eu faço balé também. E aí uma amiga falou, vamos para Atlanta, porque eu tenho um apartamento lá e aí a gente vai fazer umas aulas de balé. Aí eu fui. Meu professor, 74 anos. Olha só. Uns braços desse tamanho. Cara top. Minha coleguinha de balé, 80. Aí, né? De ponta. As minhas amigas falaram, não é possível, Renata. Eu tirei foto com a minha colega. Eu falei, eu vou tirar foto para vocês verem. Então, né, eu falei com ela, você é minha inspiração, porque eu vou chegar lá, eu vou chegar na sua idade desse jeito. E vou chegar lá e vou dançar balé também na sua idade. Então, eu acho que isso é inspirador. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é o seguinte, a gente não para de se mover porque envelhece. A gente envelhece porque para de se mover. Porque isso é um mito, de que com a idade você vai parando de se mover. Na verdade, é o contrário. Quanto mais você se move, mais tempo de vida e melhor você vive. Né? Então, temos mais do que provas disso. Quando a gente vê esses exemplos, assim, eu fico pensando também, gente, porque inspira, mas ao mesmo tempo dói também. Você fala assim, ai, nossa, mas eu não dou conta, ai, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho, sabe, assim? Então, eu fico pensando assim, hoje o nosso objetivo é mostrar para essa pessoa que dá sim, né? Inclusive, a Naila, maravilhosa, gravou uns vídeos, gente, na casa dela, para mostrar pra gente que é possível sim. Vamos assistir o primeiro aqui, Naila? Comenta pra gente. Que tipo de exercício que é esse? O que você tá fazendo? Eu fiz uma sequência de alongamentos, como vocês podem ver, é o cenário da minha casa mesmo, é só um tapetinho de yoga que eu estendi. São alongamentos dinâmicos, né? Ou seja, a gente está sempre em movimento, não é aquele alongamento tradicional que a maioria das pessoas conhece, que você fica parado, puxando ali o pé, alguma coisa assim. Então ali a gente está alongando um pouquinho das costas, abrindo um pouco o peitoral também. São exercícios simples, você pode fazer em qualquer lugar da sua casa, 15 minutos de alongamentos. Ali eu fiz para um lado, a gente vai fazer uma sequência para o outro. Esse é excelente para dor na lombar, tá? Esse é maravilhoso. O ideal é fazer todo dia, Naila, essa sequência? Dá para fazer essa sequência todos os dias. Pode fazer de manhã, pode fazer à noite antes de dormir, dá também, ajuda muito no relaxamento do corpo. Então, são sequências de movimentos. Pode ver que eu estou sempre mudando de uma posição para outra. E assim, muito simples de fazer. O alongamento dinâmico tem um ponto positivo, né, Naila? Que ele gera o aquecimento, né? Sim. E aquecer antes da atividade física, do exercício físico, é muito importante, né? Sim. Então isso é bom a gente falar com o pessoal de casa. Então esse alongamento já iniciado uma atividade física, ele promove o aquecimento para evitar ali uma lesão durante o exercício, né? E ali o que eu mais achei interessante, assim, o que você estava usando de equipamento? Um colchonetezinho, né? Pode ser uma toalha, pode ser um lençol, pode ser qualquer coisa. Vamos falar disso, assim, o que eu preciso ter na minha casa para começar a me mover e me movimentar em casa, assim? Você. Gostei. Um espaço de 2 metros, no máximo, assim, um espaço que você consiga deitar. Já é o suficiente. Você e sua vontade, né? E nem sempre a vontade vem junto, não. Às vezes a vontade não vem. Mas o compromisso, sabe? O compromisso. Marca um horário na agenda e falei, esse vai ser o horário que eu vou estender aqui minha toalha, meu tapetinho e vou fazer. Você falou uma minha coisa função. Que eu adorei, que é o meu compromisso. Eu tenho uma agenda, eu criei uma agenda cognitiva, que é uma agenda que ajuda na mudança de pensamento, na gestão emocional. E eu tenho o diário da mudança de hábitos. No diário da mudança de hábitos, que é um diário que eu criei para ajudar os meus pacientes na mudança de hábitos. Olha que legal. Chama Cog Planner a minha agenda. Depois, se alguém quiser, depois vai lá no nosso site para dar uma olhada. Mas o Cog Planner é muito interessante, que nesse diário da mudança de hábitos eu tenho lá o meu compromisso. O que é o meu compromisso do dia? Não são os compromissos que você tem na sua vida geral. É o compromisso com você, que é o inegociável, que é aquilo que você está protelando, procrastinando, evitando.
não tá fazendo, mas que você precisa fazer. Então, você falou meu compromisso. Gostei. Eu falei, eu uso lá, tá lá no diário, o meu compromisso. A pessoa vai lá, monitora, vê se ela fez, como é que ela fez, vê lá como é que foi, faz uma avaliação no final do dia. Caso ela não tenha feito, ela vai avaliar por que ela não fez. Que é fazer uma regulação. Porque se você não entende por que você não fez, porque eu não pus horário, porque o despertador não tocou. Sempre tem uma desculpa. Porque, então, você tem que olhar o que é que deu errado. Pra quê? Pra corrigir. Sim. Verdade. Você não tem que olhar para ficar ruminando e ficar lá, mas nossa, lamentando. Porque a tal da lamentação, replanejar. E criar o hábito, né? Criar o hábito. Que Então, precisa de para você criar um persistência, hábito, às vezes, né? E esse diário meu serve muito para isso, para a pessoa poder voltar e ver o que não funcionou. Às vezes você vai levar 2, 3, 4 semanas, às vezes ajustando pequenas coisas que você não viu, mas que no seu decorrer do seu dia elas estão te atrapalhando. E aí você precisa ir ajustando e criando estratégias para vencer as dificuldades e superar Acho essas que dificuldades. a palavra compromisso aqui, ela foi sensacional, perfeita, gente. E agora tá na hora do quadro, que absurdo. Vamos começar aqui então com o Dr. Henrique. Dr. Henrique, conta pra gente, qual foi o maior absurdo que você já viu, leu ou ouviu sobre o tema que a gente está falando hoje? Eu penso que um absurdo que a gente ouve e é uma crença popular, a gente falou do alongamento, a Naila mostrou o vídeo, o alongamento dinâmico que causa ali um aquecimento pré-exercício físico, mas a gente tem que lembrar que o alongamento estático, aquele que a gente fica paradinho, movimentando a articulação, ele, ao contrário do que a gente imagina, ele não evita lesões, né? Ele pode, pré um exercício físico, causar uma perda ali de potência, de evolução na atividade, né? Mas ele não evita diretamente uma lesão imediata no exercício. Eu acho que isso é um absurdo, é um mito, né? Mas que a gente acaba internalizando uma informação que vai sendo passada. Esse alongamento estático, quando você fala, seria um exemplo, assim, seria aqueles que você para e faz assim. Isso, a gente paradinho ali, parado, fazendo puxando a articulação. Um movimento que exige da amplitude de movimento da articulação. Então, né? Ele pode ser feito depois do exercício, ele é mais mas antes do exercício ele não vai Eu não fazia errado, eu achava que evitava. Isso. Eu realmente acreditava nisso. Essa é a questão do alongamento, né? O alongamento, acho que as pessoas acreditam que ele é muito fácil, né? E que ele tem todo esse poder de evitar uma lesão. Mas o alongamento feito errado, ele pode gerar uma lesão. Você pode puxar demais, tensionar demais a articulação. Que aquele músculo frio, principalmente, não está pronto para isso. E você pode até estirar essa musculatura tentando fazer esse alongamento. E tem como eu saber, assim, se eu estou fazendo certo? Porque você até trouxe uma sequência ali de alongamentos. Aquele seria o dinâmico, alongamento dinâmico, que seria indicado. Movimenta a articulação, movimentando o corpo, exigindo um movimento muscular, né? Músculo tendíneo ali, em um movimento dinâmico, né? E ele seria interessante fazer antes da atividade física, sim. E como que eu sei que eu estou fazendo certo? Tem algum sinal, assim? Respeitar a amplitude de movimento da articulação, acho que é uma boa noção para que a gente evite uma lesão, né? E objetivar aquecer a musculatura e não simplesmente fazer o movimento tentando se alongar, né? Então esse aquecimento, sim, ele vai te preparar para um exercício um pouco mais intenso, com uma intensidade planejada, e aí a longo prazo, né, no decorrer da atividade, isso vai evitar uma lesão. Então, para quem for fazer atividade física em casa, o ideal é fazer um alongamento dinâmico e não visando estático. um aquecimento da musculação, um preparo para o exercício físico. Até para uma caminhada, geral, movimenta o seu corpo, sabe? Perfeito. Sobe os braços, abaixa os braços, eleva as pernas, abaixa as pernas. Isso já vai aquecendo o seu corpo e já vai preparando ele para essa atividade, porque isso também é perigoso. Você simplesmente chegou e pum, começou a atividade. Seu corpo nem entendeu o que vai acontecer. Então eu brinco isso com os alunos, vamos falar para o nosso corpo que vai acontecer alguma coisa. Um exemplo, se você vai à academia ou vai se exercitar em casa e o objetivo é exercitar agrupamento de músculos de membros superiores, então aqueça essa musculatura antes, né? Não um exercício na mesma intensidade, se o objetivo é ganho de massa muscular,
mas faça um aquecimento, baixa intensidade, mais repetição, menos carga, para isso fazer um aquecimento da musculatura e te preparar para a atividade seguinte. Perfeito, tá aí um grande absurdo, né, gente? Que eu importante. acreditei a minha vida inteira. Eu também. Renata, conta pra gente aí um absurdo. O maior absurdo que eu acho, a gente já falou um pouco dele aqui, que é aquela ideia de que eu preciso de vontade para fazer uma atividade física. Então, isso é geral, porque dentro do consultório, a primeira coisa que eu falo, mas eu não tenho vontade. É o primeiro obstáculo, né? E as pessoas entendem o seguinte, eu preciso de motivação para fazer. Tá. A gente só faz na vida coisa que a gente tem vontade? Não. A gente faz coisas que a gente não tem vontade? Sim. Quase Mas 100%. por que a gente faz coisa que não tem Pros vontade? outros a gente faz, mas e pra gente? Né? Isso E mesmo. a motivação, ela vem no processo, né? Sim, Ela a ação nasce, gera motivação. E é isso que eu coloco. Eu falo com os pacientes o seguinte: existe uma crença que é o seguinte: se eu não tenho vontade, então eu não consigo fazer. Então ela é uma crença. Não tenho vontade, não consigo. Então o não consigo vem junto. Só que isso não é a mesma Não coisa. é um Isso fator não é uma causal, realidade. né? Não é uma realidade. Eu não tenho vontade não significa que eu não consiga fazer. Eu não tenho vontade de fazer. Mas a partir do momento que eu faço, eu me energizo. Então, a pessoa, por exemplo, deprimida, eu vou dar um exemplo, porque o deprimido, o que acontece? Ele fica mais parado. E por que ele fica deprimido? Porque ele fica mais parado. Aí Vai parando É um ciclo tudo que mesmo. se Então, retroalimenta. o ciclo se retroalimenta. Então, ele está deprimido porque ele tem pensamentos negativos, tá? E à medida que ele tem os pensamentos negativos, ele vai ficando mais olhando para ele mesmo e vai ficando mais introspectivo e vai parando. E à medida que ele vai parando, ele reforça. E por isso dá todo o problema da química cerebral. O problema da química cerebral, ele é posterior, ele vem com a inação. A atividade física, Com a exatamente. inação. A ausência dela gera ausência de liberação hormonal É que claro, motiva que para gera felicidade. É claro, a exatamente. inação é que gera essa ausência hormonal ali. Então, é a inação que é o problema. Então, na prática, Renata, assim, não tem motivação, é insistir, é você... Não, a questão o que acontece, que é o que eu falo com os meus pacientes, tá? Eu não tenho motivação para fazer, mas eu preciso fazer para ter motivação. Então, se a minha vida está sem ânimo, está sem gás, está sem energia, e eu estou sem energia, e eu preciso me energizar, porque se eu tenho que me energizar, e se eu estou sem energia, o que eu tenho que fazer? Criar uma estratégia para criar energia. Isso é então, quase se eu um sinal tenho que do criar... corpo pedindo movimento. Né? O corpo tá te pedindo para fazer. Então, eu falo que as pessoas, em geral, elas entendem assim, elas acordam de manhã, elas falam assim, mas hoje eu não tô com vontade. Tá? Gente, alguém acorda de manhã com vontade. Com vontade Deve de ter levantar alguém, da mas cama. a gente não conhece. Deve ter alguém, mas eu não conheço, porque eu não sou essa pessoa. Eu de manhã, eu acordo de manhã e falo assim, eu quero jogar o despertador longe, eu não quero levantar da cama, eu quero dormir. Os meus primeiros pensamentos são assim, mas que saco, não aguento esse negócio. Mas aí, eu não dou atenção pra isso, eu levanto e vou. Sim. Por que eu não dou atenção? Porque eu preciso ir, gente. Não tem jeito. Tem uma questão da resiliência, né? E eu acho que também a gente começa a cair num outro ponto. Beleza, eu me decidi, eu vou fazer, não fazia nada. Eu vou fazer agora exercício 5 vezes na semana. Aí faz a primeira semana. Na segunda semana ele perde um dia. Aí ele acha que ele jogou aquele planejamento todo por água abaixo. Fala assim, mas eu falhei ontem, aí agora já era. Eu sou incapaz e agora eu não vou mais. Os 3 primeiros meses são os mais difíceis. Né? Cara, são os momentos que mais exigem a sua energia de dedicar até criar esse hábito. A gente falou disso muito, sobre criar um hábito, sobre ter a determinação e ir contra a sua não motivação naquele momento. Só que a partir do momento que você entende que estar em movimento, fazer a atividade, isso vai gerar motivação, tem uma questão química mesmo, né? Que tem liberação hormonal, a gente falou de serotonina, endorfina, dopamina. Isso vai regular o seu organismo, né? O seu sistema endócrino e vai facilitando você manter o hábito. É muito importante. Uma coisa importante, só para eu finalizar aqui, que é o seguinte, as pessoas têm uma ideia que elas têm que fazer 1 hora de atividade física. Então, quando eu converso muito com os meus pacientes, que eu falo, vamos começar a fazer,
eles viram, eu falo assim, quanto tempo você acha que você pode fazer? Em geral, eu escuto assim, 1 hora. Eu falo assim, peraí, padrão, né? Não, nós vamos começar com 1 hora. Peraí, tem quanto tempo que você não faz atividade física? Às vezes a pessoa tem 10 anos que ela não faz uma atividade Começar física. do início, ela vai dar conta de fazer 1 hora de atividade física? Não. Só no primeiro ela dia, vai fazer depois um ela dia, desiste. ela vai ficar tão quebrada que ela vai falar, não consigo. Aí ela vai reforçar a crença de que ela não consegue. Então o ideal isso é é ser Eu faço essa pouquinhos. negociação comigo nos dias que eu não quero treinar. Aí eu penso assim, tá, geralmente eu faço 1 hora. O que eu consigo me convencer a fazer hoje? Vou meia hora. 30 vou 40 minutos, assim, marcadinho eu consigo. Beleza, então eu vou fazer esses 30 E minutos. Isso é sabe o que importante. acontece quando a gente faz isso? Eu vou te falar o que acontece. Às vezes você faz os 30, você fala, Aí você agora entra no já fluxo. Dá já pra mim fazer consegui. mais 30. Dá pra consigo terminar. fazer Tem mais dia que você 10. fala, nossa, mas passou tão rápido, vou continuar. Eu Isso faço acontece. Tem Eu um consigo dado fazer mais da 10. OMS que eles dizem o que é o mínimo de tempo por semana que você começa a ter um benefício de saúde, de modo geral, cardiovascular, né, de modo geral. São 150 minutos. A partir de 150 minutos semanais, você já começa a ter um benefício. 150 minutos divididos em alguns dias na semana é um bom pontapé inicial. 25 minutos E é mesmo, interessante né? que esses vídeos que a Naila fez pra gente, por exemplo, a gente vê que são umas séries assim, rapidinho. Vamos ver mais um? Vamos. Olha só, tem mais um vídeo que a Naila mandou pra gente que eu acho que dá pra exemplificar bem. Conta pra gente, Naila. Ó, O que eu você tô tá fazendo fazendo? ali um movimento para tríceps, né? É um mergulho, né, que a gente chama. É muito feito na academia, com apoio de bancos da academia, mas pode fazer em casa, com um sofá, na cadeira, com uma né, poltrona. Ó, agora a gente tem um agachamento, também usando ali a poltrona como referência até para altura, né? Não é um agachamento com uma amplitude muito grande, principalmente para quem está começando, é muito Essa bom. amplitude de 90 graus ela é segura para a cartilagem do joelho, né? A patela. Agora ali eu faço ele de forma unilateral. Apoio o pé na poltrona, continuo mantendo o meu peso lá para trás. Ó, eu não estou projetando o joelho para frente. Então a minha perna continua na mesma posição de um agachamento normal. Alinhada só que com uma o tronco, só. né? Isso. Eu tô Agora uma achando flexão o máximo. de braço. Todos esses exercícios que você tá mostrando aqui, Naila, eu já fiz na academia. Exato. Olha que Exatamente. interessante. Quase todos Essa vão fazer em flexão casa. inclinada ela é mais tranquila de fazer. Ó, ali a gente tem um abdominal também. Traz o joelho no peito, alternado, Infra. sustenta com o braço. E é isso, são movimentos simples. Ah, tem um mini burpee. Ó, as pernas vão pra trás, volta, faz um esse saltinho. é bom, esse eu acho que eu dou Esse é conta. ótimo. Eu já Gente, fiz eu suei gravando Esse esses daí vídeos, eu tá? já- Naila, e aí Muito não bom. tem um instrumento, um aparelho específico, não. nada complexo, né? Nada Aliado a complexo. isso, você pode usar os elásticos, as Sim. bandagens, o peso que a gente tem em casa mesmo, o próprio saco de feijão, de arroz ali para fazer uma cadeira extensora. Doutor, o vídeo da Naila, o Sim. próximo, vamos rodar? É com Vamos. cabo de vassoura, gente. Aí, Vamos eu Eu ver? literalmente tirei o cabo. Ó. É Isso. o que seria um agachamento com barra, eu tô fazendo ali com o cabo de vassoura, que me ajuda a manter o tronco Como mais uma alto, a retinha. postura Isso. bonita. Depois eu trago ele pra frente, ó, e faço um agachamento já colocando os braços em movimento, colocando os braços pra Esses cima. vídeos são educativos, né, Sim, Naila? Eles sim. mostram exatamente a biomecânica que deve ser Exato. respeitada e nos ensinam o que podemos fazer em casa. Uma né? variação do polichinelo, que a gente geralmente faz lateral, ele pra frente. Esse aí também dá pra queimar bastante caloria, bom. né? Naila, a minha Esse é muito funcional faz isso tudo E? comigo, como de manhã apoio. cedo, todo dia. Pra fazer a No passada, online. pra quem desequilibra muito, né? Talvez é interessante manter um apoio Sim. pra te ajudar. E é isso. É isso. Isso E pra ajuda quem na- acha que não funciona, que não dói, faz aí, Ah. conta pra gente, que eu quero Ó, ver. esse que é dói bom sim. até como alongamento, tá? Olha Sim. só. Alonga bastante a cadeia posterior, que é a Porque as parte de trás pessoas da perna. têm na cabeça que Isquiotibiais, precisa de peso, Sim. né, Naila? Precisa de É. peso, precisa disso. Não precisa não, Não. E gente. sem contar também, né, porque a gente, vou voltar para a conversa aqui, as possibilidades que a gente tem de fazer em casa. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos assistir o depoimento da Ana Clara? Vamos assistir, depois a gente comenta. Oi, eu sou a Ana Clara, sou artista, eu tenho 25 anos, eu faço pole já tem 6 anos, né? E recentemente eu percebi que eu queria evoluir um pouco mais no pole. Eu não queria fazer academia, que eu não sou muito fã do ambiente de academia no geral, né? Eu queria algum tipo de exercício que eu pudesse fazer em casa. E aí uma das minhas colegas, a Naila, né?
ela é instrutora de pilates, ela é personal trainer e ela que fez a minha ficha em casa. Então, assim, eu quase não uso nenhum aparelho, né? Eu uso os que tem na academia do prédio, que são, assim, pouquíssimos, mas no geral eu acho bom esse treino porque eu posso fazer de qualquer lugar. Então, eu posso viajar e fazer o treino, né? Porque eu não preciso de nenhum equipamento. E, assim, eu acho que eu sempre tentei fazer em casa, né? Copiar vídeo da internet, mas, assim, acho que a disciplina é um pouco difícil, né? Quando você não tem não tá pagando ninguém, quando não existe valor, às vezes eu acho que a disciplina fica um pouco mais difícil, né? Mas no geral eu gosto muito, né? E pretendo continuar, sabe? Maravilhosa, obrigada, viu, Ana, pelo seu depoimento. Achei sensacional ali. Ela trouxe, assim, tópicos que a gente poderia ficar conversando aqui o dia inteiro, né? Sim. Como que é esse Pilates, Naila? Então, o Pilates, ele tem várias variações, né? Mas dentro do Pilates a gente tem uma variável que é o mate Pilates, que é o Pilates de chão mesmo. Você faz um tapetinho, né? O mate é o tapetinho. E você pode fazer literalmente em qualquer lugar. Você pode usar o apoio de uma parede para fazer alguns movimentos. E ela me procurou lá, falou que precisava fazer um fortalecimento. E aí eu fui na casa dela, vi o que ela tinha, passei para ela essa ficha com o que ela tinha lá de equipamento e também sem. E ela segue fazendo essa ficha, eu vou lá uma vez por mês, faço acompanhamento com ela, se ela quiser ela pode me mandar também o vídeo. Então eu acho muito bacana fazer esse acompanhamento também, para quem às vezes não quer um personal ali todos os dias com você, você pode ter uma pessoa que te acompanha à distância, sabe? É isso que eu ia colocar. Eu tenho uma funcional que eu faço nas segundas, quartas e sextas com ela online. Sim. Em casa, porque eu não tenho... Como é 5h40 da manhã, imagina se eu faço uma atividade 5h40 da manhã, eu tenho que sair de casa, me arrumar, para poder chegar na academia, para depois voltar. Quanto tempo eu perco nisso daí? Essa praticidade faz o exercício se tornar democrático. É claro. Não fica caro, você tem à mão o espaço, pode criar ali um ambiente seguro e cumprir a sua atividade do dia. E é uma coisa que a Isa já falou, né, Isa? Que ter um personal porque tem uma pessoa te esperando. Eu só consegui disciplina. É um compromisso adicional. A pessoa está no seu pé. Olha, hoje tem a aula. Você não vai, por quê? Justifica, senão vai perder. Então, e mesmo que a pessoa não te acompanhe todos os dias, igual esse caso do acompanhamento que eu faço online, eu tô ali toda semana. E aí, como é que tá? Cadê os vídeos? Deixa eu ver o que você tá fazendo. Tá fluindo. Tem grupos de amigos igual os que eu participo, né? Que eu estou de novo em outro desafio. Então, assim, todo dia eu tenho que postar. E não tem custo, tá, gente? De graça. Você tem que ir, um desafio. Pode juntar os seus amigos mesmo. Juntar a galera e fazer. Mas sabe que também hoje em dia tem muitos vídeos, né, no YouTube, tem muitos aplicativos. Antes da gente falar sobre isso, vamos assistir mais um depoimento aqui? Depoimento da Patrícia. Meu nome é Patrícia, eu faço os exercícios físicos em casa, eu uso uma plataforma online, que são vídeos já pré-gravados, e aí eles têm uma aula dinâmica cada dia da semana. Tô achando bacana, porque eu não gosto de academia, não gosto de esteira, essas coisas, então é um jeito de eu poder me exercitar, ajuda na minha saúde mental, e eu consigo encaixar na minha rotina, pois eu trabalho home office, então às vezes eu posso fazer em horários diferentes. Eu acho legal porque não é só ficha de treino, ou então ficar assistindo um vídeo monótono todo dia a mesma coisa. Então eu gosto bastante. Maravilhosa, Patrícia. Obrigada, viu, pelo seu depoimento. Interessante, né? As duas trouxeram a questão de não gostar do ambiente da academia. E ela trouxe mais um, que ela falou que ela trabalha de home office, né? E isso depois da pandemia, assim, muitas pessoas têm essa rotina agora. Então, para ela fica mais fácil, né? O exercício físico em casa, ele tem que ser democrático, né? Ele precisa estar na sua rotina para facilitar que você faça, né? Então, com um ambiente que tem ali o mínimo de aparelhos, você consegue fazer a sua atividade física e ter o benefício em saúde, né? Eu acho que hoje, principalmente, a questão de tempo. As pessoas têm muito pouco tempo. Então, se você não precisa sair, se deslocar, e você pode fazer em casa mesmo, você às vezes ganha uma hora. Então, essa uma hora que você ganha fica muito mais fácil, é muito mais prático. Você fica até mais disposto, porém, tem que ter o compromisso. Porque em casa... Porque quando eu fiz com poucos utensílios, né? Quando eu fiz em casa, por esse período. Mas hoje em dia, gente, também tem a internet, só pode comprar alguns... Eu sou a favor do que a Renata faça. Primeira coisa de manhã. Eu também. Já faço.
Porque aí você não precisa mais se preocupar com isso pelo resto do dia. Porque no final do dia você vai estar cansado. Não deixe pro final do dia. Você vai estar físico cansado. à noite, ele pode atrapalhar o seu Sono, sono. sim. Vai desregular aquele momento em que você deve desacelerar. Exato. E eu acho, eu falo muito com os meus pacientes, se você começa o dia com atividade física, você começa com atenção, com concentração, com foco, com energia. Com certeza. Então, você tem vários benefícios. E com aquele sentimento de missão cumprida, sabe? Já cumpri o primeiro compromisso primeiro- do dia. primeiro compromisso já teve o check. E para essa pessoa que Embora. faz ali em casa, né, ela já vai acordar, cumprir. A Patrícia, ela trouxe uma questão ali que ela usa aplicativo, gente. E hoje eu vou falar assim, a real. Tem muita coisa na internet, tem muito vídeo, tem muito aplicativo. São indicados, não são? Quais são os cuidados? Como que a gente se encontra no meio de tudo isso? Olha, são indicados, eu utilizo. Inclusive, quando eu comecei a prática de yoga, eu fui fazer uma viagem, eu falei assim, não posso ficar parada. Levei meu tapetinho, levantava cedo, colocava o vídeo, estendia o tapete, fazia e pronto, e já curti o resto do dia. O que a gente tem que tomar cuidado é com a fonte, né, de onde está vindo aquela informação. Se for uma fonte confiável, pode ir tranquilo. Com certeza vai ser um conteúdo muito bacana. Existem muitas informações, né, disponíveis e ao nosso alcance. O próprio YouTube, né, nessa questão de vídeos e uma plataforma recheada ali de informações e sem custo. Mas é isso, eu acho que o próprio bom senso mesmo nos ajuda ao selecionar esse tipo de conteúdo, né? Então, quem é o profissional que está ali oferecendo, ele tem prática no presencial, uma pessoa que se especializou, ou se é digamos assim, o Zé da esquina que se aventurou na internet. Que Porque treinou sozinho esse a vida cuidado, toda. esse filtro, a gente precisa exercitar em tê-lo, porque a gente está dedicando ali um momento confiando que aquilo vai nos fazer bem. Né? É um serviço como qualquer outro, né? Tudo que você vai consumir, você pesquisa, pega uma indicação, vê se é bom, né? E é para a sua saúde, então assim, a prioridade é máxima. E eu acho importante a gente trazer isso, porque a gente trouxe aqui que seria muito legal ter um personal, ter alguém para te acompanhar, mas tem gente que não tem condição mesmo de pagar, né? Ótima opção. Então acho que essa é uma saída. Vamos falar aqui agora, gente, dos cuidados que a gente tem que ter na hora de se exercitar sozinho em casa, assim, o que vocês indicam de orientação? Eu penso que a primeira coisa é organizar o cenário seguro, né? O exercício físico, principalmente para quem está começando e tentando fazer isso em casa, de certa forma um pouco mais sozinho, né? Precisa ser um ambiente seguro. Pode diminuir a sua pressão, pode ter ali um momento de lipotímia, um desmaio, então organizar um ambiente seguro, né? Roupas adequadas, calçados adequados, não é porque você está em casa que você vai fazer uma atividade física de sandália, né? Chinelo de dedo. Então, calçado adequado, né? Preparar, se vai usar aparelho ou não, preparar isso, deixar isso de modo disposto, que vai, além do benefício de saúde do exercício físico, vai te causar, né, um bem-estar de modo seguro. Respeitar a amplitude de movimento da articulação, respeitar os seus limites, né? Se você está começando, não tem como começar pelo final, tem que ser pelo início. Então, respeitar esse início, a sua limitação em relação às dores do exercício que podem ser presentes. Então, essa observação, a ajuda de um profissional, seja online, um personal online, ou um médico, se isso tiver ali passando do que você imagina ser normal, uma dor mais importante, é a hora de ter esse acompanhamento. Exercício, né? Começou a fazer, sentiu a dor. A dor articular é sempre um sinal para a gente observar, né? A dor muscular é persistente, ótima, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Aquela dor que não passa, ou aquela dor exagerada, porque a dor muscular normal é aquela dor gostosa, né? Que a gente fala assim, foi uma academia, entrei no outro dia, você fala, ai, que gostoso, sim. Mas aquela dor articular, ou uma dor mais persistente, requer atenção. Vou colocar uma coisa que aconteceu comigo durante a pandemia. Eu comprei um daqueles aparelhinhos, uns que sobe e desce, sabe? Daquele. O que aconteceu comigo? Com uma semana que eu comecei a fazer aquilo, eu comecei a ter problema no quadril. Não. E aí fui ao médico, na hora que eu conversei com ele, ele falou, olha, é o aparelho. É o aparelho. Eu joguei o aparelho fora, gastei dinheiro. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados para poder ver... Até para não gastar dinheiro errado. Para não gastar dinheiro errado. Provavelmente, Renata, você exigiu de um grupamento muscular muito
enfatizado, muito focado. Sim. Por exemplo, os músculos, né, rotadores do né, quadril, glúteo médio, no modo sedentário, esses músculos se enfraquecem muito. Então, se você faz um exercício que exige muita flexão e rotação do quadril direto, sequencial, igual você fez com esse aparelho, provavelmente isso vai focar demais, causar uma dor acentuada e às vezes até uma lesão. Eu tive um desgaste de quadril. Aí, Então aí, olha achando que tava bom. Achando que estava bom. Então eu tô colocando isso porque eu acho que às vezes as pessoas um alerta, vão né, fazendo alguma coisa que estão achando que aquilo vai ajudar e de repente eu acho que essa atenção... Não é porque está em casa que tem que ser à vontade, né? Tem que ter uma atenção. Tem que preocupar com a execução também dos exercícios. Né? Acho que três pontos, assim, para ficar atento durante a execução dos exercícios, assim, que são muito simples de perceber, é postura, né? Não ficar com o peito para baixo, manter, muscular, né? vai desenvolvendo Atenção essa consciência. no Meu ombro está para baixo? Não, para cima, manter essa postura. Segundo, joelho e pé são amigos, eles não podem ir cada um para um lado, tá? Eles precisam sempre estar indo na mesma direção. Nós vamos passar a vida toda em cima deles, então é bom cuidar deles. E é bom que um esteja em cima do outro, porque se o seu pé está apontando para uma direção e o seu joelho para outra, isso não é um bom sinal. E o segundo é cuidado com exercícios na ponta do pé. Sabe? Vai fazer o agachamento e começa a jogar o peso para a ponta do pé, porque isso também causa você leva perde muito o peso pro alinhamento joelho, biomecânico, né, do membro. Sim. Então, isso é mais difícil de sozinho a gente conseguir ter essa observação, mas à medida que você consegue ter uma consciência corporal, uma atenção, eu estou fazendo esse exercício, qual é o músculo que eu estou focando, o que eu estou sentindo, né? Fiz esse exercício, tive uma dor diferente, uma dor estranha, então eu preciso rever essa execução, porque aquilo pode sim virar uma lesão. Né? Gente, último minutinho de programa aqui. Renata, queria que você fizesse uma reflexão pra gente, pra encerrar esse programa hoje, assim. Como que eu saio da inércia, assim? Como que eu saio desse estado de... Pra começar, pra dar o primeiro passo, né? O que você diz? Eu acho que a questão tem muita relação com você se programar. Porque se você só pensa que você quer, mas você não cria uma estratégia para iniciar, você nunca vai iniciar. Então, só pensar que eu quero fazer uma atividade física não é sinal de que eu vá executar uma atividade física. Eu posso querer fazer e não criar formas de fazer. Então, para sair da inércia, as pessoas precisam primeiro o quê? Se organizar. Então, elas têm que, primeira coisa, arrumar a roupa adequada, deixar aquilo ali perto. Eu tenho uma tendência a não fazer. Deixa do lado da cama, a roupa já preparada, já dobrada, para você acordar de manhã, olhar para ela e falar, tá me esperando. Facilite os planejamento processos, intencional, né? Tá me esperando, eu preciso fazer isso. Então, coloca horário e coloca um horário que você sabe que você consegue cumprir. Não adianta você colocar um horário que você, vamos dizer, uma pessoa que acorda 11 horas da manhã, ela vai colocar que ela vai fazer 7 horas da manhã, ela não vai fazer. Alinhar expectativa e a meta. Se você cria uma meta acima do que você consegue concluir, vai gerar frustração. Vai gerar frustração. Então ela tem que fazer uma meta que ela dê até conta. dentro do tempo, dentro né? da realidade. Programa 15 minutos. Eu tenho uma dificuldade de fazer uma atividade física sozinho. Então, contrata um profissional, vai fazer um treino online, que você possa ter ali um compromisso com ele, uma rede de apoio, um amigo que vai fazer aquilo com você, a mulher, o marido, o filho, né? Às vezes, eu na época da pandemia, eu com o meu filho caçula, a gente tinha muito de pôr música na televisão e ficar dançando na frente da televisão. A gente teve uma vez, uma noite que nós fomos dormir 5 horas da manhã, nós dois. De tanto dançar. Fazendo um negócio lá e ficamos até 5 horas da manhã. Ou seja, você tem... A dança é uma atividade. A dança é uma ótima atividade para fazer em casa. É uma ótima atividade para fazer em casa. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que criar este planejamento. A mudança de mindset no sentido do seguinte: não existe incapacidade para atividade física. Isso não existe. Perfeito. Ninguém é incapaz para fazer atividade física. Ninguém. Né? Meu pai tem 85 anos, estava com dificuldade, está lá fazendo atividade física, e depois da atividade física, ele melhorou muito. Né? Ele foi a Portugal, a gente tem uma família em Portugal, ele foi a Portugal
O ano retrasado, ele estava de um jeito. Fez atividade física no ano seguinte. O povo falou, seu pai melhorou. Agora imagina, um homem de 85 anos, ele está melhor no ano seguinte do que o ano anterior. Gente, inspiração pra gente. É verdade. Né? Mas é isso. Quero muito agradecer vocês. Eu queria só deixar aqui, eu tenho um e-book de autocuidado. Se as pessoas quiserem acessar meu site, elas podem baixar o e-book. Tem lá falando sobre isso, sobre atividade física, alimentação, todos os cuidados que a gente precisa ter para ter uma vida melhor, assim, para ter bem-estar, seria isso. Então, o meu site é www.cognitivacentrodeterapia.com.br. Fica aí esse convite para quem quiser. Ótima dica. Tá. Gente, obrigada aqui, agradeço muito vocês. Vou confessar que tudo que foi falado aqui hoje tocou de um jeito aqui, tá? Muito obrigada. Obrigada. Nós é que agradecemos. É isso, né, gente? Fica a reflexão. Atividade física é mais do que estética, já falamos isso daqui. É sobre autonomia, bem-estar, saúde mental. E isso começa de onde você tá, na sala, no quarto, na varanda, não importa. Não espera tudo estar perfeito para você começar, não. Se movimenta do seu jeito, no seu tempo. O importante mesmo é começar. É isso, De Bem Com Você fica por aqui. Lá no YouTube você pode assistir essa e outras edições do De Bem Com Você. É só acessar @tvhorizonte.oficial. No Instagram eu já falei, né? Tem enquete, tem caixinha de perguntas, então segue o nosso perfil no @tvhorizonteoficial. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo programa. Tchau!